ao Palácio do Planalto, nós vamos levar uma carta ao presidente da República, e aí me perguntaram aonde? Eu falei, na Casa Civil. E quem recebeu? Um general. Aí, mas não, e a articulação política? É outro general. Então, por isso, nós estamos numa época em que o senador fica no segundo plano, né? Mas é uma alegria estar com vocês, e eu não poderia deixar de prestar uma homenagem especial a esse construtor do Podemos em Goiás, que é o deputado José Nelto. Eu ouvi que, embora ele seja ainda jovem, já está no seu 10º mandato. Isso é verdade? É 10 mandatos? Está ganhando medalha de ouro. 10 mandatos com dignidade, com decência, com honradez, ficha limpa. É muito bom estar ao lado de alguém que pode mostrar a sua ficha sem mancha. É o Zé Nelto. E, sobretudo, a coragem de combater a corrupção. Ele combateu a corrupção em Goiás nos últimos anos, como disse a Vanusa, quase sempre isolado, mas combateu para valer. E eu daqui de Brasília, que também combatia quase sempre isolado a corrupção na época do PT, via o Zé Nelto também como um estímulo. E fiquei muito feliz no dia em que ele bateu as portas do meu gabinete para dizer: eu quero me filiar no Podemos. Foi uma alegria, Zé Nelto, porque o nosso partido quer ser uma alternativa partidária diferente. Todos nós sabemos que os partidos políticos estão desgastados. A Operação Lava Jato revelou mazelas dos partidos no país e denominou alguns deles de organizações criminosas. Há um desencanto, portanto, da população em relação aos partidos e também em relação aos políticos. É por essa razão que nós sonhamos construir um partido que possa se diferenciar, que possa se apresentar à população brasileira com um partido que possa merecer o respeito e obter a credibilidade perdida. O Podemos quer ser uma ferramenta política à disposição da sociedade para a promoção das mudanças exigidas pelo povo brasileiro. E nós temos, José Nelto, em você, uma liderança afirmativa, que foi muito importante no último ano como líder na Câmara dos Deputados, e que passa o partido, a liderança ao Léo, que também tem a mesma postura de integridade, de dignidade e de coragem para esse combate que nós estamos travando. Nós estamos cumprindo uma missão aqui no Senado Federal. E o Zé Nelto, o Lucena, agora o nosso Simval, o Léo Moraes e os nossos deputados na Câmara dos Deputados. Qual é essa missão? Restabelecer uma relação republicana entre os poderes. Porque nos últimos tempos nós tivemos uma relação promíscua entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. A relação do balcão de negócios, do toma lá da cá. E não tem sido fácil essa ruptura. Todos que acompanham nesse momento o debate sobre o orçamento estão verificando que o sistema corrupto do balcão de negócios resiste, mantém-se de pé. Hoje fizemos esse movimento. Saímos aqui do Congresso e fomos até o Palácio do Planalto entregar ao presidente da República uma carta pedindo a ele que retire os projetos encaminhados, que denominamos de PLNs, que na verdade reescrevem o projeto vetado há poucos dias, que transferia ao relator do orçamento
a prerrogativa de distribuir, por intermédio de parlamentares das duas casas, cerca de 30 bilhões de reais. 30 bilhões, meu caro prefeito, é mais do que o orçamento do Bolsa Família do ano. É mais do que o orçamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública. É mais da metade do orçamento dos benefícios da prestação continuada, orçamento que tem que atender essa pobreza imensa que há no nosso país. Não é esse o modelo que nós pregamos, que o nosso partido deseja para o Brasil. Nós queremos a modernização da administração pública com a flexibilização da execução orçamentária e com a administração mais competente dos prazos para a realização das despesas obrigatórias. O que nós queremos é uma administração competente, liberta dos esquemas da corrupção. O nosso partido priorizou, e por isso foi denominado pela imprensa nos últimos anos, de o Partido Lavajatista, que é o Partido da Lava Jato. Porque nós não fazemos apenas o discurso, nós praticamos o nosso discurso. O combate à corrupção passou a ser a exigência número 1 do nosso povo. Nós não pregamos apenas na campanha, é no exercício do nosso mandato que nós praticamos o discurso da campanha eleitoral. Porque o maior serviço que se prestou ao Brasil nos últimos anos foi a banalização da corrupção. O rouba mais faz, no seu estado de Goiás, passou a ser o lema durante algum tempo. E no Brasil também. A banalização da corrupção nos obrigava a dizer aqui da tribuna do Senado que o escândalo de hoje faz esquecer o de ontem e espera o de amanhã para ser esquecido, porque era inevitável o escândalo de amanhã. Era uma sucessão de escândalos, uma seleção de escândalos. Houve um tempo em que ministros eram derrubados como se fosse um verdadeiro strike, um após o outro, sofrendo quedas em razão das denúncias de corrupção. A banalização da corrupção levou a população brasileira a uma anestesia generalizada. Passou a admitir a corrupção, imaginando ser impossível a administração pública sobreviver sem métodos corruptos. E por isso, a Operação Lava Jato foi importante. Apenas com o advento da Operação Lava Jato, a população passou a ter a noção exata do que significou a corrupção no nosso país. E, sem dúvida nenhuma, a corrupção tem sido, sim, causa preponderante das dificuldades que o povo brasileiro vive, das desigualdades sociais incríveis e da ausência de oportunidades que atormenta milhões de brasileiros. Sim, há corrupção. Por isso, nós mantemos como meta do nosso partido o combate à corrupção. E ficamos felizes quando lideranças ficha limpa, como as aqui se encontram, aderem ao nosso partido, se filiam ao nosso partido, disputam o mandato de vereadores e de prefeitos para consolidar uma organização partidária que tem uma missão importante a cumprir neste país. É óbvio que nós não somos leitores de um livro só. Não há no Podemos a omissão em relação aos outros problemas do Brasil. E nós reputamos um problema crucial na nação brasileira, nós reputamos a desigualdade social. Então, se nós lutamos para combater a corrupção, temos que igualmente lutar para combater as desigualdades. Porque não há justificativa para a miséria,
que se instalou no país e que hoje alcança mais de 52 milhões de brasileiros. Não vamos citar aqui as cifras do nosso infortúnio, enumerando os percentuais dos que ganham um salário mínimo, menos de um salário mínimo, dos que estão na linha da pobreza, dos 65 milhões de brasileiros endividados, junto ao nosso sistema financeiro nacional, que se agigantou no país e que leva os bancos a terem, no ano passado, 100 bilhões de reais de lucro, o maior lucro na nossa história dos últimos 25 anos, quando milhares de brasileiros despossuídos buscam oportunidades para escaparem dessa armadilha da pobreza em que se enredaram. Então, o Podemos tem dois objetivos centrais: combater corrupção e combater as desigualdades sociais. Veja o que nós estamos fazendo nesses dias no Congresso e sintam o nosso atraso. Nós estamos discutindo quem fica com 30 bilhões e como fica com 30 bilhões. Com quanto ficamos nós e como ficamos nós. Ao invés de estarmos discutindo um projeto estratégico de desenvolvimento econômico para o nosso país. Estamos atrasados, quem sabe 30 anos. Há 30 anos esse país espera um projeto estratégico de desenvolvimento econômico. E nós estamos vivendo uma época em que se estabeleceu um confronto entre extrema esquerda e extrema direita. A Vanusa estava me lembrando disso agora e me inspirou a inclusão nesta fala de uma outra missão que nós temos. Nós temos que quebrar essa polarização entre extrema esquerda e extrema direita. Nós temos que demonstrar ao povo brasileiro que entre a extrema esquerda e a extrema direita existe vida inteligente, que esse país é um país com a sociedade multifacetada. O Brasil é múltiplo, são diversas correntes do pensamento político, uma nação continente, e não se admite, em hipótese alguma, essa polarização. Essa polarização não faz bem à democracia e não faz bem ao povo brasileiro. Aos que querem a sua prevalência e a estimulam, a alimentam todos os dias, criando fantasmas ameaçadores. E eu quero repetir aqui quais são os fantasmas que ameaçam o Brasil. Os fantasmas que nos ameaçam são aqueles que já citei aqui: a pobreza, a miséria, o infortúnio de milhões de brasileiros endividados, as desigualdades sociais, a ausência de oportunidades. São fantasmas que devemos combater. É assim, caminhando adiante, buscando valores da esquerda, buscando valores da direita e nos reunindo ao centro para caminhar adiante. Nós estamos aqui, e vou concluir, Zé Nelson, porque eu percebo que há votação lá na sessão do Congresso. De qualquer maneira, o que nós temos que dizer, estamos numa luta aqui no Congresso. O Zé Nelson citou alguns projetos que nós consideramos emblemáticos para o Brasil dar este salto civilizatório, para o Brasil superar as barreiras do combate à corrupção, para nós revertermos os sinais últimos que foram de retrocesso, deploráveis retrocessos. Eu poderia enumerá-los. O COAF, por exemplo, que é uma instituição que colabora no combate à corrupção. O COAF foi desaparelhado. A Receita Federal também foi, de certa forma, fragilizada no que diz respeito ao seu papel de auditar e de informar as autoridades judiciárias sobre eventuais desvios. Houve invasão de competência em relação à Polícia Federal, Ministério Público, mas o que foi mais grave, o golpe maior
que atingiu a Operação Lava Jato e que afeta o combate à corrupção no Brasil foi o retrocesso promovido pelo Supremo Tribunal Federal ao extirpar do cenário nacional a prisão em segunda instância, que foi o grande instrumento da Operação Lava Jato, que possibilitou a prisão de poderosos como nunca antes na história desse país. Ex-presidentes, ex-governadores, ex-ministros, ex-secretários, deputados, empresários, banqueiros, etc. A prisão em segunda instância que possibilitou o rompimento com aquela etapa ou aquela época em que no Brasil a justiça só alcançava os pobres e protegia os poderosos. Esse conceito foi alterado com a Operação Lava Jato. E nós tivemos esses retrocessos agora, a partir de 2019. O maior retrocesso foi em relação à prisão em segunda instância. Pois bem, Podemos luta na Câmara, luta no Senado, para trazer de volta esse instrumento de combate à corrupção, que é a prisão em segunda instância. E, de outro lado, o foro privilegiado. Nós precisamos acabar com o foro privilegiado. O foro privilegiado é esse manto protetor de autoridade. Mais de 55 mil autoridades permanecem impunes, protegidas por esse benefício execrável. O que eu poderia dizer em relação às consequências do foro privilegiado? A Operação Lava Jato já disse, nesses 5 anos e meio, enquanto na primeira instância foram condenados 285 pessoas, com mais de 3 mil anos de prisão, no Supremo Tribunal Federal, apenas um parlamentar com 13 anos de prisão. Esta é a diferença. Lá não há foro privilegiado, na primeira instância. Os que perderam o foro privilegiado, porque perderam mandatos, foram julgados em primeira instância e acabaram presos. Os que mantiveram seus mandatos, a prerrogativa do foro, foram protegidos por esse instituto e se mantiveram em liberdade. É preciso acabar com o foro privilegiado para caminharmos na direção de uma nova justiça onde todos seremos iguais perante a lei. Tem sido, sim, uma luta do Podemos no Congresso Nacional. Nós temos outras lutas, Zé Nelton, mas eu acho que teremos outras oportunidades. Hoje é importante destacar o papel de vocês na campanha municipal. Nós estamos falando em mudar o Brasil, mas para mudar o Brasil, precisamos começar mudando a nossa cidade. Então, é importante que o Podemos encare a mudança. Se há mudança em curso nessa ou naquela cidade, que essa mudança ganhe intensidade. Que avancemos num ritmo de maior celeridade, maior velocidade, na direção do futuro que todos nós almejamos. Eu repito, se queremos mudar o Brasil, comecemos a mudar a nossa cidade. Vereadores e prefeitos, nós desejamos a todos os nossos candidatos muita sorte, êxito, sucesso absoluto neste ano eleitoral, porque nós estamos construindo um partido que quer ser, eu repito, uma ferramenta política de mudança para o povo brasileiro. Muito obrigado a vocês por essa oportunidade, Zé Nelton. Mais uma vez, os cumprimentos por essa iniciativa. É dessa forma que nós vamos construindo a nossa unidade. É dessa forma que nós vamos buscando a nossa coesão e vamos afinando o nosso discurso. É dessa forma que nós vamos mostrando ao povo brasileiro o que deseja o Podemos, quais são os nossos sonhos e as nossas esperanças, que haverão de se realizar, porque se todos nós nos unirmos, poderemos transformar o Brasil na grande nação que todos merecemos. E vocês sabem, juntos nós podemos muito mais. Muito obrigado, um grande abraço a vocês e muito sucesso
Foi